Boa tarde. Sou Bruno, sou residente do terceiro ano de infectologia do Hospital das Clínicas de Botucatu. E a gente vai apresentar o caso de hoje. O nosso paciente é o LFAD, paciente do sexo masculino, de 27 anos, artista plástico procedente de Pereiras. Não tinha nenhum antecedente prévio de epidemiologia positiva, tinha um contato com a zona rural de Conchas, contato prévio com cães e gatos e histórico de contato também com fezes de morcegos e pombos. E era um paciente HSH com parceiro fixo. A primeira internação dele se deu em setembro do ano passado por uma queixa de tosse produtiva e dispneia 3 semanas associada a uma perda de peso, sudorese noturna e piora de estado geral, de caráter progressivo e com um pico febril. Ele foi ao pronto-socorro da cidade de Conchas, foi realizado o teste rápido para HIV, que veio positivo, que levou ele a ser encaminhado ao nosso serviço. Inicialmente isolado em sala de emergência para aerosóis, embora estável hemodinamicamente. Foram solicitados alguns exames, aqui destacados em vermelho os mais relevantes. A sorologia positiva para HIV, tanto o nosso combo e o imunoblote positivo, como um DHL elevado e com uma PDA2 normal. Com 4 baciloscopias negativas, a gente não tem teste rápido molecular para agilizar o resultado. E tinha essa tomografia com esse vidro fosco, principalmente em parte posterior, que levou a gente a fazer o diagnóstico de pneumocistose, sendo iniciado o sulfametoxazol com trimethoprim. Foi feito o descarte da tuberculose e, durante a internação, o paciente apresentou um episódio de queda da própria altura com alucinação, sendo observado também um comportamento inadequado. Sendo assim, a gente solicitou uma tomografia de encéfalo, que veio desse jeito. Com uma imagem lobo frontal direito com realce anelar, que levou ao diagnóstico presuntivo de neurotoxoplasmose, sendo acrescentada apenas dexametasona, pois o paciente já estava em uso da sulfa para o tratamento de pneumocistose. Ainda durante essa internação, o paciente teve um diagnóstico de retinite por citomegalovírus, após rastreio de antigenemia e avaliação da oftalmologia, que foi tratado com ganciclovir, e um diagnóstico de infecção de corrente sanguínea por Cryptococcus neoformans, após a resultado de hemocultura solicitada na admissão, sendo instituído o tratamento com fluconazol após descarte de infecção do sistema nervoso central. Foram solicitadas a primeira carga viral e o CD4, com CD4 de 13 e uma carga viral de quase 475 mil, mas com o paciente apresentando melhora ao longo da internação. Ele recebe alta no início de outubro, com uma contrarreferência para a Santa Casa de Conchas para terminar os tratamentos endovenosos que ele ainda fazia. Com retorno agendado no nosso site de infectologia para avaliar a introdução da TARV após o tratamento da infecção de corrente sanguínea. No entanto, ele volta ao nosso pronto-socorro no final de outubro, por episódios de náusea sempre após o uso do ganciclovir e com uma avaliação da oftalmologia, que sugeria que as lesões de citomegalovírus em retina persistiam mesmo após o início do tratamento. Ele também mantinha um embaçamento visual, apresentava-se bem prostrado e desidratado. E aí optamos por reinternar o paciente para refazer o tratamento da retinite pelo citomegalovírus. Durante essa segunda internação, em uma das nossas avaliações, ele tem um episódio de hipobulia e de enurese. E conversando depois com o parceiro dele, ele relatou que o paciente teve um episódio de incontinência urinária, sem relação com esforço, que não houve uma explicação clara antes. E no exame físico, observada uma discreta disdiadococinesia. E aí, perguntar para vocês o que vocês fariam a partir desse momento para investigar esse quadro. Quantos dias de tratamento para neurotóxico ele tinha quando ele recebeu alta, mais ou menos?
Ele já tinha mais de 30 dias de tratamento. Mais de 30 mês, dias mais ou já. menos, acho Mais que de devia ter de tratamento. E ele, após a alta, aparentemente estava fazendo uso da medicação corretamente, das profilaxias e tudo mais. Sim, a gente não tinha começado a TARV por causa da criptococose, mas o resto estava fazendo. Porque, na verdade, ele quando saiu daqui, ele foi transferido para o hospital de Conchas, né? Então, assim, ele ainda ficou um tempo internado lá e estava sendo cuidado Aparentemente, então, a adesão não era um problema, ele mantinha o tratamento por mais de 30 dias. E o parceiro também ajudava ele com o tratamento, porque o parceiro, depois a gente descobriu que o parceiro tinha HIV. A professora Lenice descobriu que o parceiro já era paciente dela do ambulatório há muito tempo. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, porque eu realmente não conheço o caso. Você falou que foi excluído, obviamente, criptococose do sistema nervoso central, porque o líquor estava completamente normal, né? Isso. Tá ótimo. Só uma dúvida. Teve uma nova tomografia depois? Ele tem uma nova tomografia depois, ou pelo menos 2 semanas ou mais de tratamento para ver se houve a regressão do granuloma? Não nesse caso, porque como ele apresentou melhora clínica, ele não recorreu àqueles episódios, a gente considerou que, como ele teve melhora clínica, a melhora radiológica ia se suceder e que não havia necessidade de expor ele novamente ao... Sim. Usou. Sim. Será que dava para descartar? É isso que eu fiquei pensando. Sim. Realmente, aquela lesão lembra, mas não parece muito criptococo, mas fiquei preocupado porque HIV com 13 CD4 não está no sistema nervoso central, só se o líquor, a cultura e o látex tivessem... Não, eu vou aproveitar que essa discussão é para provocar, mesmo vou provocar a Lenice, porque a Lenice está muito quietinha. E vou dizer... Sou quietinha. E vou dizer que a gente pode também questionar o tratamento de uma possível neurotóxico, né? Porque ele estava fazendo o tratamento com Bactrim, né? E há controvérsias nesse tema. Eu sou do time em que acho, vou dizer minha opinião, por isso que eu estou provocando ela, do time que acho que nós temos já um bom grau de evidência para tratar a neurotoxoplasmose com Bactrim. Então, não penso que seja uma falha terapêutica, mas gostaria, obviamente, de ouvir o contraponto de colegas que pensam diferente. Como eu sou mais velha, né, então eu acabo preferindo a associação sulfadiazina e pirimetamina. Mas, né, a sulfamethoxazol trimethoprim é perfeito, né, para o tratamento, não há muita diferença entre um e outro, né, não vejo quando procuro, né, não parece mesmo ter muita diferença. E eu acho, né, que com o sulfamethoxazol a facilidade de tomada é muito maior, visto que a gente pode fazer a cada 12 horas, enquanto a sulfadiazina é a cada 6 horas, né, sulfa de eliminação rápida. Então, eu acho isso. Mas a ideia inicial, né, é de que fosse eu concordo, fosse uma toxoplasmose, mas a partir do momento que ele não responde, aí eu deixo de pensar na toxoplasmose, né, e passo a pensar... Ele respondeu inicialmente. Então, Ele respondeu inicialmente, Mas ele melhorou. essa é a questão Mas do caso. as lesões se mantiveram. Eu me lembro ele respondeu, que mas ele estava com dexametasona. Eu me Só lembro um podia dia que ter eu tirado vi o esse edema. paciente, né, e aí ele se mantinha quando ele voltou com as lesões. Me lembro de ter falado com um dos residentes, isso não é toxoplasmose. Mas, por causa dessa demora, a manutenção da lesão. Eu acho importante dizer 2 coisas. Primeiro, sobre a questão da sulfadiazina e pirimetamina. Eu também prefiro sulfadiazina e pirimetamina porque o grau de evidência é maior. Se você entrar no Sanford, ele dá sulfadiazina e pirimetamina como droga de escolha e o Bactrim como esquema alternativo. Não é sem razão, é porque a evidência é maior. Mas quando já está tratando pneumocitose, precisa tratar junto, é outra história. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, esse paciente ele internou num período que o hospital estava entupido no pronto-socorro com uma pressão administrativa enorme para contrarreferenciar pacientes para fora. Então, a ideia foi que ele foi para Conchas para depois fazer a tomografia enquanto ele estava lá em Conchas. E aí as intercorrências Começaram quando ele estava lá em Conchas, na verdade. Não é que ele foi de alta sem indicação de imagem. Me lembro bem desse caso,
Foi exatamente por conta dessa questão. Estava uma força enorme para contra-referenciar para os hospitais secundários e ele foi terminar o tratamento no hospital secundário de Conchas. Mas só fazendo um contraponto ao que o Carlos falou, porque essa discussão é justamente para isso, né, em relação ao nível de evidência de tratamento, toda essa história aconteceu de discussão sobre qual droga é melhor que outra, porque obviamente o sulfametoxazol, trimetoprim tem algumas vantagens, principalmente relacionadas à posologia, via de administração endovenosa, e tem uma revisão da Cochrane que mostra não inferioridade. Há muita discussão em cima disso, mas é só para explicar por que a gente sempre coloca essa questão. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se eu talvez tenha passado e eu não percebi, mas eu entendi que o LDH estava bem elevado, mais de 2.000. Ele estava taquipneico. Estava taquipneico, mas saturando acima de 95%. Então, porque Mas eu vi que a PO2 taquipneia. era 136. Isso me chamou a atenção. É uma das coisas que você colocou em vermelho. Uma Isso a coisa, gente Valdes, não que- vê. E assim, a FIDO2, se eu não me engano, era 20 e poucos. Isso. Isso me chama assim, eu não sei não. Apesar do vidro fosco, apesar... Então, Valdes, tinha mas alguma sabe coisa. que a discussão... Mas eu não deixaria de tratar, só vou dizer, eu trataria pneumocistose também. Quando surgiu essa É bom falar depois, né? Quando surgiu essa hemocultura positiva para cripto, fez a gente pensar assim, será que o que ele tem no pulmão não é a cripto? E talvez não seja pneumocistose. Esse foi o raciocínio que a gente pensou também. É claro que assim, nós não tivemos a coragem de falar assim, nós não vamos tratar pneumocistose. Mas eu concordo que assim, parecia estranho essa pneumocistose por conta disso. Assim, uma PDO2 mais alta, né, o paciente saturando bem, né, e com essa hemocultura positiva, que a gente não achou um foco. Aonde está esse criptococo? Vem da onde isso? E a gente pensou que o pulmão é a porta de entrada, talvez era aí que ele estivesse realmente e esse fosse a lesão pulmonar que ele apresentava. Porque o líquor dele, né, o Bruno não pôs aqui, mas assim, o líquor desse paciente, ele era absolutamente normal. E não tinha nada. E a gente fez tinta da China, fez o látex, fez cultura, tudo normal. Não tinha nada alterado para poder falar, olha, tem alguma coisa aí nesse líquor que possa indicar que seja a fonte da criptococose. Embora um CD4 de 13, a gente tinha certeza que ia achar cripto lá, mas realmente não tinha nada. Deixa eu só fazer uma pergunta, não sei se também passou e eu acabei não percebendo. Era uma lesão única. Lesão única, isso. Ele tem sorologia para tóxico? IgG reagente e IgM não reagente. Então ele tinha IgG reagente. Não, é porque Tinha, sim. o paciente HIV positivo, ele, particularmente com essa CD4, ele pode ter tudo, né? Esse é um caso muito interessante, porque você vê que a gente está pensando aí em talvez uma, duas ou até três doenças ao mesmo tempo. E se ele não tivesse IgG positivo, uma outra etiologia para essa lesão do sistema nervoso central seria o linfoma primário do sistema nervoso central. Então, mas tendo o IgG positivo, quer dizer assim, existe a possibilidade. Pode. E aí, se você pensar com essa lesão no pulmão e com uma lesão do sistema nervoso central, até tuberculose não Poderia tá fora, ser não. também. Tá fora, não. Tem que botar nesse jogo aí, porque assim, isso é outra coisa. Com Com certeza. a baciloscopia é Baciloscopia não dá pra insuficiente. É excluir. insuficiente. É bom, mas não é suficiente. Não dá pra excluir. E dentro disso que o Benedito comentou, em protocolos de hospitais americanos com alto recurso, depois, obviamente, da tomografia, você faz uma ressonância, porque, obviamente, a ressonância vai te dar uma sensibilidade maior. Até para saber se é uma lesão só ou outras. Isso. Não vale aqui no Brasil, obviamente, né, com o contexto que a gente tem, mas seria algo mais, vamos dizer assim, acadêmico. Bom, o paciente então volta para a gente com piora neurológica. Você vai ver. O que a gente faz com ele? Vamos tomografar ele de novo, então. Então vamos lá, Bruno. Então a gente tomografou e Essa é a nova tomo. não só a lesão frontal aumentou, como apareceu uma em fronto temporal do lado esquerdo do corpo. A gente também aproveitou e fez uma ressonância em que isso ficou mais evidente, que havia algo de muito errado acontecendo com ele ainda. Muito errado. E aí, o que a gente faria, gente? Faca na caveira. Chagas negativo.
Não, para outros fungos a gente não pedimos nada. Não tinha nada de pedir. O RID para coco de histoplasma negativo. Sim. Que foi isso que a gente acabou fazendo. Que a gente fez. Pulmão, bem, normal. Normal. Não tinha mais nenhuma queixa respiratória, estava absolutamente normal. A gente acabou reintroduzindo o tratamento de neurotoxoplasmose, pensando ainda que pudesse ter uma falha, mas já discutimos com Reintroduziu o quê? foi Bactrim. Ele estava em uso de Bactrim, já vinha com a dose em profilaxia, né, secundária, mas aí voltou a dose terapêutica. Já não tinha nada no pulmão? Que eu falei. Isso. E Era um paciente acompanhado por mim. Foi um dia em comentário dos residentes, né, que talvez eu tenha passado alguma visita e que eu comentei que esse paciente não deve ter neurotóxico. Né? É difícil ele não responder à terapia. Sendo assim, a gente acabou discutindo com a piora neurológica teve relação com a TARV? Ele chegou a iniciar a TARV? Não, até então sem TARV. Então, sem TARV. Por causa da cripto, essa TARV foi postergada um pouco aí. Nessa ocasião, e aí depois que ele fez essas tomografias, que a gente acabou conversando com a neurocirurgia, foi programada a biópsia para ajudar no diagnóstico, e aí depois disso foi começada a TARV, aí pensando em tenofovir, lamivudina e daruna com ritona, pensando talvez que ele fosse precisar usar algum anticonvulsivante devido às lesões neurológicas, e se optou por não começar com o dolutegravir logo de cara. Pouco depois, a gente acabou iniciando o dexametasona de novo para ele, por piora dos episódios de vômitos, pesando o risco de uma herniação para o paciente. E foi realizada finalmente a biópsia pela equipe da neurocirurgia, que veio com uma neoplasia hematopoética de alto grau, extensamente necrótica. Apesar disso, a amostra não permitia uma classificação melhor e que a patologia sugeria uma segunda biópsia para auxiliar no estadiamento do tumor. Nessa altura, a gente conversou com a hematologia, que também sugeriu a mesma coisa, e a neurocirurgia programou uma lobectomia frontal direita no dia 6 para poder retirar toda a lesão. Acabamos pedindo uma nova contagem CD4 carga viral, em que o CD4 subiu de 13 para 20 e a carga viral tinha detectado. Subiu, foi demais. Do HIV estava indo tudo bem. Não, carga viral indetectável, mas um paciente que muito provável, né, tivesse evoluindo com uma falha imunológica, né? E aí foi realizada a lobectomia frontal, a peça foi enviada para a equipe de patologia. Esse é o resultado pós-cirurgia. Mas, garantidamente ele estava respirando, conversando, apesar desse pedaço faltando. E a biópsia da segunda amostra veio com linfoma difuso de grandes células B associada à AIDS. Nessa ocasião, recontactamos a hematologia, eles assumiram acompanhamento conjunto e começaram, pouco tempo depois, a quimioterapia com rituximab, citarabina e metotrexate. 5 dias depois do início da quimioterapia, ele apresenta uma hiperemia e calor em região cervical direita, com pápulas eritematosas se estendendo por tronco e face e dorso, com hiperemia e calor se estendendo de pescoço, abdômen e hemicorpo direito, onde havia sido inserido catéter de longa permanência para a quimioterapia. Também apresentou um pico subfebril e com taquicardia e uma diarreia líquida sem produtos patológicos. Nessa ocasião, o paciente já apresentava uma neutropenia severa, com 390 neutrófilos. E aí, o que pensar para fazer para ele nessa situação? E aí, gente? O que fazemos com esse paciente? Temos então um paciente com AIDS, CD4 de 20, com linfoma, fazendo químio. Ele continuava com o ganciclovir profilático? Continuava, o ganciclovir mantendo-se aí. Então, paciente que já teve CMV, já teve criptococose,
uma possível pneumocistose. Da criptococose, ele estava em fase de manutenção com o fluconazol? Se nesse momento acho que ainda estava, né? Com o fluco. Tava. Que é o CD4 desse jeito, tenho certeza que vocês não tiveram coragem de tirar Também o ainda estava fluconazol. com o fluco. Certo. Eu chamaria a comissão de infecção hospitalar. Alguém opina em alguma coisa que fazer com ele? Pensa em alguma hipótese que possa estar acontecendo? Que agora, além de tudo que ele já tinha, ele é um paciente neutropênico. Estava alterado? Não era só neutropenia? Não, Não era pancitopenia. Não, era PAN. Era PAN. O que era mais relevante nesse caso era o leuco, mas ele já tinha plaquetas abaixo dos 100 mil e um hemograma em torno de Os 9. pacientes fazem várias infecções simultâneas, né? O neoplasia, o HIV. Mas eu acho que assim, agora, eu acho que citomegalovírus, histoplasmose, micobactéria não tuberculose. Eu acho que é a listinha que eu iria atrás. A gente suspendeu quando veio o diagnóstico do... Só profilaticamente, Só profilaticamente. E deixa eu perguntar uma coisa. A neutropenia, toda alteração de toxicidade medular ficou por conta da QT. Por conta da químio, Fez a químio e já era esperado que ele ia fazer essa neutropenia. E vocês devem ter pedido para o pessoal da Hemato fazer um aspirado ou uma biópsia de medula óssea, e eles falaram que não, porque o paciente tem AIDS, isso deve ser do HIV, deve ser da TARV, como eles fazem, né? Não, quando eles ouviram linfoma primário, eles ficaram mais Sensibilizados. Eles fizeram um aspirado ou biópsia de medula? Sim, veio uma medula intensamente hipocelular. E só. Mas eu acho que essas hipóteses que o professor Valdes fez, né, nesse momento, eu acho que são boas, né? Micobacteriose atípica e citomegalovirose e principalmente histoplasma, eu acho que é interessante, né? O citomegalo podia ser por resistência ao ganciclovir. Ao ganciclovir, porque inclusive isso é uma hipótese. A oftalmo achava que as lesões oculares dele não haviam melhorado na vigência do GAN. Mas eu acho que vocês começaram ou tentaram fazer o Foscarnet. A gente pediu o Foscarnet para ele, mas a gente já estava enfrentando falta. E tinha outro paciente que também estava usando Foscarnet na mesma época. Foscarnet. A gente considerou até dividir o estoque que estava restando para os dois. Bom, Bruno, mostra aí o que foi feito, então. A gente acabou solicitando as culturas e introduziu o cefepime e vancomicina. No entanto, no dia seguinte, o paciente piora com hipotensão e sonolência, mantendo taquicardia, foi escalonado para meropenem e vancomicina e foi feita hipótese de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, que foi sacado pouco tempo depois. O meropenem não é só escalonamento, também é porque o cefepime é bastante neurotóxico e causa sonolência. Então, isso foi uma ideia de tirar... O efeito aí do cefepime. Sim. E no dia 29 ele continua piorando, mas começa a apresentar também uma dessaturação que ele não tinha antes. E aí pedida a vaga de UTI para ele. Vocês mudariam, fariam mais alguma coisa? Eu repetiria a tomografia. Está acontecendo alguma coisa no sistema nervoso central. Repetiria a líquor. E o pulmão? Apareceu alguma coisa? Até o momento estava normal. A gente tinha raio-x dessa época só, mas era normal, não tinha nada. Tinha o raio-x normal. Tinha raio-x normal. Aí ele foi para a UTI, apresentando rebaixamento de consciência, e a gente acabou entrando com anfotericina B por suspeita de candidemia. Introduzimos a polimixina B e trocamos a vancomicina pela linezolida porque ele consistentemente não fazia nível com a vancomicina. Só um comentário, a opção pela anfotericina B aí foi porque como esse paciente tinha essa cripto prévia, a gente não sabia se isso ainda poderia ser alguma coisa da criptococose, tinha essa possibilidade de talvez uma histoplasmose, um paciente com CD4 abaixo de 50. Então, assim, foi entrado com um antifúngico mais amplo do que fazer uma terapia mais direcionada só para cândida. Então, foi por isso que optou-se por anfo.
Isso eu não lembro porque que foi optado pela linezolida. Na verdade, sim, a linezolida foi entrada porque a Vanco não dava nível sérico. Agora, por que eu escolhi a line e não a adapto, eu não me lembro. Como ele já estava com ganciclovir, ele já tinha tomado, que estava em curso de quimioterapia. Faltava Aí só a linezolida penicilina, né? foi só para... Nesse meio tempo, ele apresenta uma melhora o nível de consciência, melhora um pouco a hiperemia que ele apresentava antes, recebe alta para a enfermaria e são solicitadas novas culturas para verificar a hipótese prévia de infecção de corrente sanguínea. No dia 5, ele evolui com uma piora de distensão abdominal, sem sinais de pneumoperitônio e parada completa de eliminação das fezes. Nesse dia também é observado que o paciente tinha uma hemocultura positiva, mas para Candida tropicalis, sensível a fluconazol. Essa hemocultura era daquele momento que ele teve a piora e que foi para UTI. Aí saiu o resultado da hemocultura, que era uma Candida tropicalis. Só que pouco tempo depois de voltar para a enfermaria, ele volta a piorar com taquidispneia, desaturação, tiragem de fúrcula, com piora de ausculta pulmonar. Foi optado por intubação endotraqueal. Ao mesmo tempo, o paciente tem uma piora de função renal e bioquímica hepática, e a anfotericina foi transicionada para a nídula fungina, pensando numa cobertura melhor para a Cândida. E foi ressolicitada a vaga de UTI. E aí, gente, o que fazemos com ele? Leva para UTI. Eu sugiro... Vamos chamar um médico. Serem na UTI. Sugiro macumba, reza, essas coisas. Nesse momento, a gente conseguiu repetir a tomografia dele. Essa foi a tomo de tórax desse momento que ele tem essa nova piora aí. Que a gente via duas imagens principais. Essa imagem justa pleural aí, que está do lado esquerdo, né? A outra, Bruno, anterior. Anterior. Que tem essa imagem... E ele fez isso em 2 meses, né? Porque a toma antiga era uma toma que só tinha... que não tinha isso. E ele tem vários raios-x entre uma toma e outra, que eram raios-x de tórax normais. Eles não tinham nenhuma alteração. Então a gente admitiu que essa imagem era uma imagem aguda. Apareceu agora recente, né? Tinha um pouquinho de derrame pleural e tinha na base direita, que acho que é a próxima imagem aí, ó. Aquela areazinha de cavitação aí, ó. E na toma de abdômen, o que se via principalmente era uma distensão de aço abdominal. Rodococo. Um abdômen bastante distendido, né, com alças espessas, com paredes espessadas. Era isso que a gente tinha na tomografia. Vocês proporiam fazer mais alguma coisa para ele? Muda algum tratamento? Continua do jeito que está? Então, é um paciente que ele está nesse momento com polimixina, está com linezolida, está com meropenem, está com ganciclovir, está com anídula fungina. E com a TARV. E com a TARV. E com a TARV. E com o Bactrim profilático. E o Bactrim profilático. Está usando tudo isso. E a químio. E a químio. A químio estava continuando nesse momento? Na verdade, ele fez aquele ciclo de químio só e tinha parou. sido um ciclo que ainda estava no período de espera para o próximo. Isso. Ainda aguardando o próximo ciclo. Hein? A gente acabou, nesse meio tempo, a gente suspendeu o ganciclovir pela piora da medula. Eu faria uma coisa que parece que é uma conduta aqui do Carlos colocou, água benta. Nível 1A de evidência, água benta. Ó, o Gilberto lá tem alguma coisa lá. Ó. Ali atrás, né? Cadê? Eu voltaria à anfotericina, pensando na possibilidade, apesar de ter sido agudo, possibilidade de ser criptococoma pulmonar, já que tem essa história, teve esse quadro de piora pulmonar, pensando até na possibilidade de disseminação para o sistema nervoso central também. Tá certo. O que a gente acabou fazendo, ele voltou ao UTI, a gente acabou introduzindo clindamicina, pirimetamina e ácido folínico, pensando ainda talvez numa toxoplasmose, e reintroduzimos o ganciclovir pela piora da função hepática, pensando em citomegalovírus disseminado. No entanto, o paciente mantinha a piora clínica. O paciente foi evoluindo com instabilidade de hemodinâmica crescente, com piora do padrão respiratório,
até que ele entrou em arritmia e taquicardia ventricular sem possibilidade de reversão e veio a óbito. Sendo assim, a gente conversou com a família e foi autorizada a necrópsia, e com o corpo sendo enviado para a equipe de patologia, que auxiliou a gente depois no diagnóstico desse paciente. E vocês pensam os senhores pensam em alguma hipótese que poderia explicar esse quadro todo dele? Só depois da autópsia. Só patologia para dar esse diagnóstico. Obviamente, a gente não sabe o que tem, né? Mas uma das coisas que estava conversando com o professor Martinez, a gente tem tido alguns casos em Ribeirão Preto que na necrópsia é o Cryptococcus do pé à cabeça. Então, assim, eu acho que uma infecção generalizada pelo criptococcus pode ter sido a causa morte. Obviamente, ele tem muitas complicações, né? Mas eu não me surpreenderia se aparecesse cripto para todos os lados. Para todos os lados, exatamente. E aí, como a gente tinha falado, né, o corpo foi para análise necroscópica, e a gente chamou a residente da patologia que ajudou na necrópsia para explicar a causa da morte desse paciente. Para ser justo, para não dar mais tempo para Botucatu, a gente tem mais 6 minutos apenas. Então agora nós vamos descobrir o que esse paciente teve. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Camila, eu sou residente do 2º ano de patologia daqui de Botucatu e eu vou mostrar para vocês agora os achados patológicos dessa necrópsia que foi enviada pela equipe da infectologia para nós. Tá? Então, vamos começar logo pelo órgão principal, que é o pulmão. Tá? O pulmão desse paciente, quando nós vimos na necrópsia, a gente já visualizou que existem umas áreas de confluência de nódulos, tá? Aqui nós podemos ver esses nódulos confluem e apresentam esse centro necrótico. E quando nós olhamos todo o parênquima pulmonar, nós percebemos que esses nódulos eles não aparecem só localizados, eles aparecem em todo o parênquima pulmonar desse paciente. Tá? Quando nós fizemos os cortes microscópicos para a gente avaliar que tipo de agente nós estamos lidando, nós visualizamos aqui a coloração de PAS com diastase, a gente visualizou a formação novamente nesse menor aumento desses nódulos novamente. E aproximando, nós conseguimos ver esses nódulos justamente acometendo a via aérea, que são os brônquios, e os vasos sanguíneos. E quando nós aproximamos, a gente já consegue agora ver as características do nosso agente etiológico, que são formações de hifas. Essas hifas, elas são septadas e elas bifurcam em ângulo agudo. Só que só com essas características a gente não pode fechar o diagnóstico a nível histopatológico do agente. Mas a figura central que vocês estão olhando, que é clássica. O corpo de frutificação, tá ok? Que fecha o diagnóstico de uma infecção pelo aspergillus, tá ok? Só que a gente não encontrou lesões do aspergillus só no pulmão. A gente encontrou também essas lesões no intestino. Essas lesões no intestino apresentavam essas áreas, essas circunferências, esses alvos que apresentavam essas bordas elevadas com um centro necrótico. E quando nós fizemos os cortes histológicos dessas lesões, aqui a gente vê a mucosa intestinal, nessa região a gente tem a parede muscular do intestino e aqui a gente pode ver a formação das bolas fúngicas. Aqui uma coloração especial, que é a coloração de Gomori, Grocogomori, que cora para fungo, e a gente consegue ver novamente essas hifas septadas, bifurcando muitas vezes em ângulo agudo no intestino. Encontramos também lesões no estômago, e essas lesões apresentavam uma característica de pseudomembranas. Tá? E quando nós fizemos os cortes histológicos, aqui a gente pode ver uma área de estômago normal, e aqui uma área necrótica. E nessa área necrótica eu vou ampliar nessa região aqui. E nós conseguimos caracterizar até em melhor definição essas hifas, as septações, e as bifurcações em ângulo agudo dessas hifas no estômago também.
No cérebro, agora, quando nós recebemos a autópsia, esse paciente já tinha feito uma ressecção, e essa ressecção foi enviada para o nosso serviço. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês a imagem da ressecção, o paciente ainda em vida. Isso, do lobo frontal, perfeito. Essa ressecção que a gente recebeu, a gente encontrou justamente essa neoplasia hematopoética, que você encontra células grandes, com núcleo grande, um citoplasma escasso e nucléolos proeminentes. Quando você une esses achados morfológicos com achados imunohistoquímicos e com a clínica do paciente que ele apresentava, você chega ao diagnóstico de um linfoma difuso de grandes células B, ele era EBV positivo, associado ao HIV. Só que na autópsia, nós não encontramos focos de neoplasia residual. O que nós encontramos foi, novamente, as hifas do aspergillus invadindo o parênquima cerebral desse paciente. Então, na nossa declaração de óbito, nós deixamos como causa básica a síndrome da imunodeficiência adquirida, que nós sabemos que a síndrome da imunodeficiência adquirida está associada ao desenvolvimento de determinados linfomas. No caso do nosso paciente, ele teve um linfoma difuso de grandes células B, que já estava em tratamento por quimioterapia. Tanto a infecção pelo HIV quanto o tratamento quimioterápico levaram o paciente a um estado de imunossupressão e favoreceu a infecções oportunistas, que nesse caso foi a aspergilose, que acometeu pulmões, coração, cérebro e trato gastrointestinal, caracterizando um quadro desse paciente de fungemia que, infelizmente, levou o nosso paciente a óbito, nesse caso. Obrigada.